Salve Maria! E hoje, em Os Santos e a Vida no Espírito, nós vamos falar sobre São Vicente de Lérins. São Vicente de Lérins, rogai por nós. São Vicente de Lérins nasceu na França, hoje um local ao qual nós não sabemos o nome, mas que pertence, à Bélgica. E São Vicente de Lérins, pouco se sabe dele, mas se sabe que a sua juventude foi voltada para os prazeres do mundo, para as vaidades do mundo, e ele se tornou um soldado militar do exército romano. E com todo aquele desejo, aquele ímpeto de lutar, de bravejar, de guerrear, mas eis que ele estava em busca de um sentido ao qual não tinha um verdadeiro sentido, ao qual sua alma tanto buscava. Em alguns estudos nós encontramos que houve um despertar e de fato um nortear da vocação na vida de Vicente quando o seu irmão se torna bispo de Troyes. Ele é ordenado bispo de Troyes e naquilo ali se acende uma luz, existe uma conversão interna onde ele entende que o verdadeiro sentido de sua vida e os anos de sua vida tem que ser direcionado para Cristo e não para as coisas do mundo. E imediatamente ele se afasta das coisas do mundo, ele renuncia ao cargo de soldado do exército romano e ele pensa que toda a banalidade, toda a moralidade que ele devia viver, que ele estava vivendo, ele deveria viver se purificando em oração. Então ele se distancia do mundo, da cidade, daquele polo onde que ele vivia, onde ele morava, e foi se isolar como um monge. E dali ele viveu durante muitos anos, vivendo em oração, até que ele foi ordenado sacerdote, já de uma idade avançada, mas com esse tempo que ele ficou em oração, ele percebeu que os planos de Deus são sempre os melhores que os nossos. E ele percebeu o quanto que ele perdeu tempo fazendo a vontade dele fora dos planos de Deus. E ele tinha um arrependimento muito grande que se ele tivesse nos planos e na vontade de Deus desde cedo ele já estava vivendo, e se comprometendo a fazer aquilo que Deus sempre teve para ele, e ele só foi viver isso de uma forma, entre aspas, tardia. E logo depois que ele foi ordenado sacerdote, ele se tornou o abade do mosteiro, e ele fundou vários mosteiros, várias comunidades, e entre elas uma comunidade que se tornou um centro de estudos, de espiritualidade e de cultura católica. E a gente vê uma semelhança muito grande com a história de Santo Agostinho, Ele que depois se torna um teólogo, conhecedor da palavra, tanto é que ele vai começar a conversar com São Jerônimo, sobre a palavra de Deus, escrevendo cartas, começar com São Jerônimo. E nós vemos aí como que ele nos leva à profundidade, a conhecer o magistério, a doutrina da igreja, para que assim nós possamos amar. E como ele propagou, Sim, como vai propagar aí nessa devoção a nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo aí, e nos tornando verdadeiros católicos. E um dos motivos do qual ele começou, ele sentiu esse apelo, esse ímpeto do Espírito Santo a fundar as comunidades, porque estavam também se propagando muitas heresias naquela época, no século V. E ele viu a necessidade de ir aonde ninguém estava, Estavam os hereges, mas não estavam os verdadeiros católicos. Então ele viu a necessidade de levar Cristo, que é a verdade, que é o verbo, que se fez carne, a palavra que se fez carne. E ele combateu, então assim, ele não deixou, pelo contrário, de ser militar. Ele deixou de ser um militar do mundo para se tornar um militar do exército de Deus. Amém. E ele militava, por assim dizer, pela verdade, que é o próprio Cristo, fazendo com que todos deixassem de ser cegos pela heresia, mas que se tornassem verdadeiramente curados e enxergassem como de fato deveriam enxergar, tomando um cargo e professando a verdadeira fé da nossa querida e santa e única Igreja Católica. Então que nesse dia nós possamos pedir,
a São Vicente, que ele possa nos auxiliar nessa busca pela verdade, nessa conversão sincera, que impulsionados pelo Espírito Santo nós sejamos católicos verdadeiros, católicos se necessário for que dão a vida por Cristo, pela Igreja de Cristo, católicos que querem anunciar e levar a verdade, aquele que é a única e o único verdadeiro caminho da vida. Jesus que nos traz a verdade, o caminho e a vida, que possamos então nos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo, né? E é por isso que nós clamamos e falamos: vem Espírito Santo de Deus, conduza-nos à verdade, conduza-nos, porque sabemos que Tu és o verdadeiro Deus, e nos conduz ao verdadeiro Deus, a Santíssima Trindade, que voltados para nós mesmos, para a concupiscência, pela nossa inclinação ao pecado, nós vamos cair também em heresias, mas que os nossos olhos estejam fixos naquele que é a luz do mundo, e não mais atribuídos e voltados para as trevas, mas que nos deixemos ser iluminados por Cristo. Deixemos que Cristo possa iluminar a nossa razão, iluminar as nossas emoções, o nosso sentido, e assim, né, venha impulsionando tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que temos, né, que Cristo possa realmente nos mostrar como viver, que não sejamos nós, mas que seja Cristo a falar através de nós, que possamos vivenciar a doutrina, o magistério de uma forma profunda e fecunda, não mais olhando para a nossa própria vontade, mas olhando para sermos aquilo que Deus quer e sonha para cada um de nós. São Vicente de Léris, rogai por nós.